Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro. O meu nome é Pedro Perpétuo e sem mais demoras quero começar o podcast com uma pergunta. Já repararam que a Bíblia começa num jardim e acaba numa cidade? Pensem um bocadinho nisso. Toda a gente pensa que o paraíso é o campo, mas o último capítulo da Bíblia descreve uma cidade a descer do céu. Para falar neste podcast, é a intenção de agosto do Papa Leão XIV, que é pela evangelização na cidade, pelas cidades onde vive muita gente e onde ainda assim há pessoas que passam o dia inteiro sem ninguém lhes dizer o nome. Para falar disto, tenho aqui três padres que também fazem o próprio podcast, os suspeitos de costume, o padre Paulo Terroso, o padre Tiago Freitas e o padre Pablo Lima. Muito bem-vindos ao podcast da Praça de Pedro. Sem mais demoras também faço aqui uma pequena explicação do background dos nossos convidados. O padre Paulo Terroso é reitor da Basílica dos Congregados, mesmo no meio de Braga, com a cidade ali a passar à porta. É também diretor de comunicação da Arquidiocese e administrador do Diário do Minho. O padre Tiago Freitas colabora na mesma basílica que o padre Paulo Terroso, dirige o Espaço Vita e a livraria Diário do Minho, e fez o doutoramento em Teologia Pastoral e é professor na Universidade Católica. E por último, mas não menos importante, o padre Pablo Lima é o único dos três que não vive numa cidade grande, é pároco de Mojães, em Viana do Castelo, doutorado em exegese bíblica, professor na Universidade Católica de Braga e na Universidade Pontifícia de St. Patrick's, na Irlanda. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao podcast. Obrigado. E antes de começarmos, de uma forma mais séria, tenho três perguntas rápidas, que quero uma resposta rápida também de cada um. A primeira pergunta é: qual é a cidade onde se sentem mais em casa? Podemos começar então com o padre Tiago. A cidade onde me sinto mais em casa? Tirando a minha mesma, não é? Braga. Pode ser a sua mesma também pode ser. Mas aqui é mesmo, sinto-me mesmo bem Braga, aqui então. em casa. Padre Paulo Terroso. Roma é onde se sente mais em casa? Pronto. E o padre Pablo? Isso é muito difícil. A cidade onde eu me sinto mais em casa e mais estrangeiro é Jerusalém. Jerusalém, ou seja, tivemos aqui três respostas diferentes. Ok, muito bem. Talvez não é onde eu desejaria viver, mas onde mais me sinto em casa e mais fora de casa ao mesmo tempo. E agora, uma segunda pergunta. Uma coisa que a cidade tem e a aldeia nunca vai ter. Padre Tiago. Positiva ou negativa? O que achar melhor? Isto foi para vos apanhar um bocadinho desprevenidos. Sim, é verdade. Se calhar uma diversidade cultural muito, muito grande. Padre Paulo? Movimento, sim, a cidade, ok. E o padre Pablo? Livrarias, concertos e eventos culturais. Sim, são mais frequentes nas cidades. Há mão de semear nesse sentido. Sim. E agora uma coisa que a aldeia tem e a cidade perdeu. A serenidade do tempo. vizinhança, Boa. O barulho dos pássaros de manhã, que é uma coisa fantástica que eu tenho ao abrir a janela. É fantástico, sim. Bem, temos aqui nas três perguntas também tivemos três respostas bem distintas. Foi uma boa forma para começarmos este podcast a falar sobre a evangelização na cidade, mas como trabalho de casa, pedi-vos para contar uma história. Vamos começar por contar uma história que eu vos pedi, pedi a cada um que trouxesse um sítio concreto de uma cidade, não uma igreja, um sítio onde tenham visto acontecer alguma coisa que vale a pena contar. Uma história curtinha. Padre Tiago, começamos por si, mantemos a ordem. Ok, quer dizer, eu lembrei-me, e mesmo aqui em Braga, já agora, porque é também onde me sinto em casa, nós, pensando um pouco na intenção do Santo Padre sobre as dificuldades que trazem viver na cidade, a questão da amizade, da solidão e tudo, uma coisa que aconteceu há relativamente pouco tempo, mas que me impressionou mesmo, que tem a ver, eu tenho o hábito de fazer desporto, de correr, de manhã cedo saio, faço as minhas corridas, e mais ou menos já, talvez um mês e meio, 2, quando estava a terminar e a regressar a casa, perto de casa encontro uma senhora que está no chão, completamente deitada, não é?
já com sinais de que parecia ter tido um ataque de alguma espécie. E entretanto, felizmente, três jovens perceberam a mesma cena, vieram ao encontro. No fundo, estávamos ali os três a tentar despertar, reanimar aquela senhora para que voltasse à consciência. E entretanto, aparece uma outra senhora a entrar na porta de um prédio e percebe a mesma cena e vem ao nosso encontro para nos auxiliar. Pronto, e lá estivemos basicamente os dois adultos, tentar reanimar, tentar trazer a pessoa à consciência, até que conseguimos, fizemos aquelas perguntas básicas, chamar a ambulância e por aí adiante, e se a pessoa tinha família, não é? E acabou por dizer que sim, que tinha uma filha, e conseguimos, através do telemóvel dela, ligar à filha, não é? E lá explicamos o que se estava a passar e a filha dissemos, olha, estamos aqui na rua tal, não sei se moras próximo, se longe, e ela acaba de dizer assim, não, eu moro muito pertinho, eu já vou aí ter convosco. Era uma adolescente, não é? E para a nossa surpresa, ela desce da exata porta onde a outra senhora ia subir. Portanto, a mãe dela cai à porta de casa e aquela primeira senhora que me veio auxiliar ficou branca como cal por isto, quer dizer, não sabia que éramos vizinhos. Não é? Estamos a falar da sua vizinha que cai à porta de casa e vem a filha, não reconheceu a senhora, não reconheceu a filha, nem vice-versa, não é? E acho que este é um episódio de facto real, aconteceu mesmo há muito pouco tempo e que acho que é sintomático de uma das realidades da cidade, que Bento XVI já tinha falado sobre isso, que muitas vezes somos meros vizinhos, mas desconhecidos, não é? Exatamente. E talvez seja um dos desafios grandes de vivermos na cidade. Já vamos voltar a estas histórias. Não queria fazer agora nenhum comentário. Vamos, no fim do podcast, vamos voltar às histórias para assim comentá-las. Padre Paulo, conte-nos agora também a sua história. Bem, eu tive alguma dificuldade. Se calhar o mesmo problema, eu preciso circular mais pela cidade. Mas é uma história que liga à Basílica dos Congregados, não sendo, quer dizer, e tem a ver também com o serviço que aqui prestamos, nomeadamente de termos as Eucaristias de domingo com interpretação em língua gestual portuguesa. E tem a ver com o facto, é uma bela imagem que se calhar para compreender a nossa relação com a cidade, não é? De comunicar, de entender, de estar atentos, não é? De ir para além daquilo que é óbvio e às vezes o nosso pequeno mundo. Portanto, tem a ver com isso. Eu estava no início, tinha recebido também essa missão a partir do Arciprestado de Braga, que é essa ideia de termos um local onde a comunidade surda pudesse celebrar a Eucaristia. Então, há uma associação aqui em Braga, uma associação de surdos, e eu ligava para lá e ninguém me atendia. E um dia não sei se o Pablo lembra, estávamos a almoçar aqui em um restaurante mesmo perto da Basílica dos Congregados, e disse assim, lembro. Pablo, eu estou a tentar ligar para a associação, mas ninguém me atende. E ele disse assim, de uma forma muito simples, se calhar é porque são surdos. Mas a verdade, em minha defesa, tenho a dizer que há um número de telefone, portanto, por isso é que eu estava a ligar para lá, e imaginava que houvesse alguém a atender, não é? Mas isso é tão óbvio, e a mim, se assim, tu tens razão, quer dizer, e às vezes a cidade acho que nos está a exigir atenção, certamente nos vamos falar um outro olhar sobre a cidade, sobre a presença, sobre as suas características tão próprias, não é? E portanto acho que esta história é uma bela metáfora para nos ajudar a compreender que mais vezes estamos no nosso pequeno mundo e achar que estamos a falar, enfim, é uma coisa absolutamente normal, e a diferença, colocar-se nos sapatos do outro, no lugar do outro, escutar e com atenção e perceber como cada público necessita de um meio próprio para comunicar e como acrescenta tanto também a nossa visão que nós temos, das pessoas, do que está a acontecer e das diferenças. Padre Pablo, ouvimos a sua também. Ora bem, o Padre Tiago apanhou-me desprevenido, porque eu tinha pensado em duas possíveis experiências. Uma delas tem a ver que no último ano aconteceu-me pelo menos
4 vezes de pessoas caírem na rua quando eu estava a passar, e a uma certa altura já estava a ficar preocupado de sair da rua porque acontecia sempre alguma coisa cada vez mais dramática. Pronto. Mas entretanto ia contar uma outra experiência que também tem a ver com a questão do anonimato, não é? E que me aconteceu a mim precisamente há bastantes anos, quando eu estava no Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Eu ia todas as semanas, não, 2 em 2 semanas a Lisboa, e ficava lá de segunda a sexta-feira, no apartamento que pertencia ao SENEC ou à Conferência Episcopal. Portanto, eu chegava à noite, metia o carro na garagem, depois nos dias seguintes saía de manhã, ia para o trabalho e regressava ao fim do dia. E portanto isto foi durante 2 anos, não é? Na última semana que eu me vinha embora, no fim daqueles 2 anos de serviço no Departamento Nacional, eu estava a sair do apartamento para entrar no elevador e apanhei um dos sustos da minha vida. Apanhei eu e o senhor que vinha dentro do elevador, que era o vizinho da frente, a quem eu nunca tinha encontrado durante 2 anos, não é? Portanto, eu estava distraído, não é? Com o saco já para entrar no elevador, olhar para o chão, como a gente às vezes está ali a fazer tempo, não é? O elevador abre e eu dou um passo em frente, ele dá um passo para fora, não é? E demos os dois um salto, não é? E ficámos um bocado os dois a olhar em pânico um para o outro, não é? E depois ele acabou por sair do elevador e disse, peço desculpa e tal, mas obviamente ele nunca me tinha visto. Ele era um dos proprietários, não é, do apartamento em frente, e portanto ficou um bocado em pânico, não é? E eu disse, não, eu estou a viver aqui em frente e tal, e abri até com a chave a porta, eu vivo aqui, estou aqui a passar, estou cá de 2 em 2 semanas. Mas tu és padre, porque ele sabia que o apartamento pertencia a sempre isso, sim, é isto assim e tal. Isto aconteceu precisamente ao fim de 2 anos, que eu nunca encontrei ninguém a entrar e a sair daquele prédio, não é? E depois até conversámos um bocadinho e tal, o senhor até era de Viana. Portanto, coincidências, não é? Ele também era de Viana, não é? Mas de facto é um pouco este o traço em que a maior parte das pessoas vivem a sua vida urbana. Ao mesmo tempo, na ignorância que nós temos uns dos outros, não percebemos que as pessoas de quem nós mais precisamos são aquelas que vivem paredes meias connosco. Porque às vezes precisamente a família está longe, os amigos não estão por perto, e portanto nós podemos ser o primeiro socorro de alguém, ou alguém ser o primeiro socorro de todos nós, e isso tanto nas nossas necessidades materiais como ainda mais humanas e espirituais. Portanto, esta experiência me ficou marcada. Bem, para quem nos ouviu, temos aqui 3 histórias boas. Perfeito, já temos aqui então 3 histórias. Vamos voltar lá no fim do podcast para mais 2 perguntinhas. Antes disso, queria falar aqui um bocadinho deste tema, o tema de estar sozinho no meio de tanta gente numa cidade. Há uma coisa estranha, lá está, isto é uma coisa estranha que acontece nas cidades. Nós na realidade estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. Padre Tiago, uma paróquia acaba por ser um bocadinho de território, mas hoje as pessoas dormem num sítio, trabalham noutro, passam um fim de semana num terceiro lugar. Isto hoje em dia ainda faz sentido? Pois, a questão não sei se é sentido, é um dado de facto. A mobilidade das pessoas é um dado de facto nas cidades, genericamente falando, não é? Talvez esta tenha sido a maior das transformações nas paróquias, da estabilidade, sobretudo, da paróquia ser o centro da vila, um ponto de referência geográfico, mas também um ponto de referência existencial. As pessoas sabem que podem ir à comunidade. E era muito importante, porque, na verdade, as comunidades e os ritmos litúrgicos, os ritmos das festas, ajudavam a dar sentido àquela pequena comunidade, não é? Seja de vila, seja de aldeia e por aí adiante, não é? E tínhamos também o registro de um parco com uma única paróquia, com uma proximidade muito maior. Portanto, as pessoas saírem da aldeia era uma coisa rara, ainda que muitas vezes a minha mãe fala, olha, no tempo do Salazar, de ele escolher alguns daqueles que eram os melhores alunos das escolas para dar oportunidade de estudarem, terem ensino superior. Portanto, isso também foi uma das coisas boas. Mas, portanto, sair daquele ambiente era uma coisa rara. Hoje é absolutamente normal, não é? O que faz com que, claro, a paróquia de residência ou do território é um fator absolutamente secundário hoje, não é? Cada um tem a sua comunidade de eleição
se é que tem. Nós temos contraposto muito isto da paróquia da residência à paróquia de eleição, mas eu não sei se efetivamente as pessoas têm a sua comunidade de referência. Muitas terão, outras vivem uma certa espiritualidade mais individual, não individualista, mas mais individual, e que vão tentando encontrar pontos de ancoragem naquilo que acham que são os seus itinerários de fé. Mas que as comunidades, creio que se ressentem disso, absolutamente. Uma das coisas que, por exemplo, que tem vindo a acontecer, onde nós ouvimos dizer paróquia de, por exemplo, de São Lázaro, que é onde estavam os congregados, e a minha paróquia também de origem, mas muitos já começam a dizer comunidade paroquial de São Lázaro, ou comunidade de São Lázaro, porque o nome comunidade indica uma outra coisa que paróquia não, parece um nome mais formal, mais institucional, mais pesado, mais anónimo, e comunidade quer dizer que se está a tentar valorizar algo que se sente que faz falta, que são precisamente os laços afetivos, os laços comunitários que a própria igreja na cidade também padece do mesmo problema genérico que outras instituições e outros grupos na cidade padecem, que é a dificuldade de criar vínculos que sejam permanentes. Portanto, agora o desafio é enorme, não é? Porque, claro, como pároco ou como líderes de comunidades, há sempre esta pergunta no inconsciente de porque é que as pessoas não se fixam aqui, ou porque é que estamos a ter dificuldades em criar laços comunitários. Nem sempre é culpa do pároco, ou do pastor, ou das pessoas, ou da estratégia. É, se calhar, um sintoma dos tempos em que estamos a viver. Padre Paulo, quem é que está mesmo sozinho nas cidades portuguesas? Normalmente fazemos logo a imagem do idoso ou a idosa à janela, mas normalmente é só isso? Os idosos eu sinto isso e vou falar aqui a partir do meu posto de observação, que são os congregados, não é? Portanto, não vou ousar entrar, porque não tenho esse estudo sociológico, não é, para afirmar, embora a percepção, mas a percepção é o que é, pode não ser a realidade, é que certamente serão os idosos. O que eu sinto aqui nos congregados, desde logo, é que as igrejas, e esta é uma igreja que está sempre aberta, vêm aqui muitos idosos aproveitam este momento não só para rezar, mas para se encontrar e convívio. Aliás, como são importantes na nossa aldeia, aquele momento da celebração dominical, para além, evidentemente, da importância da celebração da Eucaristia, da Páscoa dominical, o adro poderia ser levado a um património da humanidade, pelo menos em Portugal. Não é? As pessoas encontram-se, falam antes, depois. Há aquele grupo sempre que só entra à última quando o padre está quase a subir para o altar, literalmente que sobe-se, não é? A boa parte das nossas igrejas é que entram mesmo ali e provavelmente serão os primeiros a sair, estou a brincar, mas é um espaço de convívio e isso é muito importante. Portanto, as nossas igrejas têm essa importância também, que é um momento em que as pessoas se podem encontrar umas com as outras, partilhar a vida, falar. E isso, do ponto de vista da saúde mental, é absolutamente extraordinário, até física, porque obriga a sair de casa, uma mobilidade. Mas depois há outra, quer dizer, o estar só por si não significa solidão. Vivo só, não me sinto solitário, ou seja, ou não convivo mal com a solidão, e gosto de estar com outras pessoas, mas gosto de entrar aqui na residência e sentir também o silêncio e estar só. Portanto, acho que também é preciso distinguir estas coisas. Mas depois há uma incapacidade muitas vezes de relação, de criar comunidade, mesmo até nas pessoas mais novas, não é? Na dificuldade de criar amizades e até vínculos que possam depois terminar no matrimónio. Quer dizer, acho que um outro indicador que se calhar aqui é uma certa solidão é o número de aplicações, por exemplo, ainda que pode ter um outro sentido, não é? Mas para encontros, para as pessoas se encontrarem, para construir uma vida em comum, o que também não é novo, não é? Estou agora aqui a pensar até dos pais do Papa Bento XVI, que se encontraram através de um anúncio no jornal, portanto isso também já acontecia noutros tempos. Mas eu acho que aqui, ou seja, de pensar também, por exemplo, nas comunidades, nos migrantes, não é? Na dificuldade da língua, que é real, portanto, e não é só em Lisboa que nós entramos. Já me aconteceu, a mim aconteceu isso na Jornada Mundial da Juventude.
não é? Que é de entrar num Uber, passando a publicidade, e o senhor não falar português. O que isso depois torna-se uma dificuldade, que depois pode degenerar em guetos, não é? Em várias comunidades que não comunicam entre si, e isso pode ser problemático, depois com bairros, com fechamento, quer dizer, aquilo que o Padre Tiago, gostaria de sublinhar aquilo que o Padre Tiago, e que eu sinto aqui, esta mobilidade, a pessoa que trabalha na equipa sociocriativa de uma comunidade, tem os filhos na catequese noutra comunidade, tem eventualmente num serviço social prestado por uma paróquia o pai, ou os avós, ou isso, ou então participa no grupo alfa, não sei o que mais, mas depois celebra a Eucaristia, por exemplo, aqui nos congregados. Ok, é esta escolha. Mas podemos falar, esta escolha que passa, eu decido onde é que me sinto bem, ou até escolho a pessoa que me orienta espiritualmente na internet, ou como vão aprendendo ou aprofundando a minha fé. Mas essa coloca para mim algumas interrogações, que é também o exercício desta vida comunitária, não é? De conhecer a história, de partilhar ali a vida, de saber lidar também com as dificuldades, de saber lidar com as diferenças. Porquê? Porque eu acho que o pior disso é criarmos, não são só as bolhas digitais, que ouço, vejo e participo nos grupos que eu entendo e que eu escolho, não é? Mas este sair de si ao encontro do outro, do diferente, do crescer com o outro, de estabelecer relações, portanto, por esta solidão às vezes é mais uma falta de abrir espaço para a relação. Em alguns casos é uma solidão física, ou seja, não ser visitados, um certo individualismo. No outro lado é uma solidão, de certa, não querendo de alguma forma provocada, não é? Não sei se me fiz entender, mas eu acho que a questão hoje é um bocadinho mais complexa, não é? E eu diria que hoje há mais este individualismo, não é? E portanto, e uma das coisas a ver com a forma que a sociedade também está a viver hoje em dia, isto tudo é muito rápido também. Pedro, já chamei a atenção pronto, e é a minha perspectiva, e tenho andado a pensar muito isto. Uma das coisas que a inteligência artificial e outras coisas não estão a fazer, e as aplicações, é tirar a fricção, tirar o atrito, tirar a dificuldade. E isso tem um custo. Porque a vida, e o Papa na Magnífica Humanidade fala precisamente isto, não é? E fala quando é questão de estudo. A dificuldade, a exigência que nós colocamos, quer dizer, no desporto isto não acontece, isto é uma boa imagem do desporto. No desporto tem que haver um grande investimento pessoal, uma grande dedicação, e o doping é proibido. É proibida a inteligência artificial no sentido de alcançar um resultado. Pode ser para saber se é fora de jogo, penalti, seja lá o que for, não é? Foi muito... Mas do ponto de vista pessoal não, está completamente, alguém que é virtuoso na música tem que colocar horas e horas de estudo e trabalho e portanto retirar o atrito, retirar toda a dificuldade é importante do ponto de vista económico e agilizar as coisas, mas eu acho que isso está a ter um custo do ponto de vista humano e relacional grande. Perfeito. Agora vamos aqui então ao Padre Pablo, e tinha aqui esta questão que era, gostava de perceber aqui, nas aldeias toda a gente sabe a vida de toda a gente, costuma-se dizer isto, e às vezes isso pode criar um peso, também na comunidade. Na cidade, ninguém sabe nada de ninguém, qual é que é o pior? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, não sei na verdade qual é que é o pior, não é? Mas se calhar ali, tanto na experiência da cidade como da aldeia, é preciso distinguir entre estar só e estar isolado, porque nós também temos neste momento uma certa aversão a estar sós. A sociedade e a forma de vida hoje provocam que as pessoas tenham medo de estar sós e do silêncio. São absolutamente necessários para o bem-estar interior, para a paz interior, para a capacidade de pensar, programar e organizar a vida e o futuro, não é? Há aquela famosa carta a um jovem poeta do Rilke, que há até uma versão com uma outra carta de Virginia Woolf, não é? Em que eles dizem ao jovem poeta: abraça o esforço de sentares e estar só em silêncio. Portanto, hoje em dia há uma aversão natural ao estar sós, ao silêncio, a não ter o telemóvel na mão para fazer ou ouvir qualquer coisa. Isso reverte ou redunda num empobrecimento humano e espiritual muito grande, não é? Portanto, é um estar só que é necessário e que é inevitável.
que faz parte da nossa condição humana, não é? A outra questão é o estar isolados, não é? E a gente pode estar isolados por vontade própria ou por força das circunstâncias. Por vontade própria, enfim, acaba por mais uma vez redundar em prejuízo do próprio. Isto às vezes são estilos de vida, às vezes é a incapacidade ou a falta de esforço de aproximar-se dos outros, e neste sentido a experiência nas aldeias e nas cidades de facto é muito diferente, mas no fundo as pessoas acabam por ter aquilo que permitem aos outros que lhes ofereçam. Porque mesmo nas aldeias há quem viva profundamente isolado porque assim o deseja. Muros altos, portas fechadas, pega no carro para tudo para não contactar com ninguém. Isso também acontece e, portanto, as pessoas estão isoladas porque desejam estar isoladas, não é? Mas, de facto, nas aldeias ou mesmo nas cidades é possível fazer o esforço de ir ao encontro dos outros, não é? E nisso, enfim, tanto nas cidades como nas aldeias também há cafés, há restaurantes, há outros pontos de encontro onde a gente pode estar com os outros, há espaços, igrejas, parques, etc. Portanto, o estar isolado também por vezes é uma experiência desejada ou evitada, não é? Finalmente, há aquelas situações de estar isolados por força das circunstâncias, não é? E que aumenta com a idade das pessoas. À medida que as pessoas envelhecem, o estar só e estar isolados casam-se num só, no qual a pessoa por vezes tem pouco a dizer e pouco a fazer para contrariar, não é? E fica um pouco à mercê da humanidade, de familiares, amigos, vizinhos, comunidade, não é? Quer desejem, que podem desejar ou não passar tempo com os outros, não é? Se a pessoa está isolada em casa porque não se pode mover, por exemplo, há pessoas que não conseguem sair de casa, não é? Conseguem caminhar alguns metros dentro de casa, para não falar que elas estão mesmo numa cama ou num sofá um dia inteiro, não é? Independentemente da idade, porque as pessoas também muito jovens por motivos de saúde não conseguem sair de casa e, portanto, o estar isolados e estar sós aumentam com a idade e com a doença, não é? Mas é claro, é muito mais nesse sentido mais duro na cidade, onde há maior mobilidade e os vizinhos hoje são um, amanhã são outros, do que nas aldeias, não é? Onde normalmente há uma construção de família, de identidade, de grupo, e a casa vai passando família para outros familiares e, portanto, vão-se criando outros laços e há uma vizinhança que se mantém, há uma certa identidade de lugares que nas cidades já nem existem em termos de bairros, muitas vezes, não é? Mas, de facto, aqui penso que o estar isolado, de facto, por vezes é força das circunstâncias, o estar só é algo que temos de aprender a viver com isso, não é? E aprender a crescer, porque é um espaço também de maturidade e de desenvolvimento humano e espiritual. Porque fizemos aqui estas 3 perguntas um bocadinho diferentes para cada um, e agora tinha aqui outra questão que é a mesma para os 3, gostava que passasse pelos 3, que é, gostava que pensassem numa pessoa que vocês conheçam, sem dizer nomes, podem não dizer nomes, que estava sozinha e deixou de estar, e que tentar perceber o que é que mudou. O que é que mudou depois lá está, a pessoa estava sozinha e deixou de estar sozinha. O que é que mudou? Para Tiago. Ainda bem que eu para o Tiago. Poxa, ganha sempre a mim. Isso, ao menos o ter o nome Tiago quer dizer que normalmente sou o último a responder, dá sempre aquela margem. Pois, para o alfabética não é. Mas agora inverteu-se. É problema de cabelos. Sabes, eu acho, Pedro, que é um trabalho dos dois lados. Voltando um pouco atrás, que é, ao contrário da aldeia, onde há um ambiente natural, pode ser para o bem e para o mal, mas há um ambiente natural onde os laços de proximidade e sociais se constroem, porque são comunidades que menos distanciadas nas casas, as vidas das pessoas conhecem-se para o bem e para o mal, não é? Na cidade isso não acontece, quer dizer que tem que haver uma intencionalidade maior das pessoas de criar esses vínculos. No cristianismo nós temos muito a palavra fraternidade, não é? Construir a fraternidade. Eu acho que o termo hoje mais laico poderia ser a amizade. E talvez este seja para mim a coisa mais importante na cidade e nas vidas, de construir amizades. Porque a amizade pressupõe várias coisas. Pressupõe a confiança em alguém, pressupõe a amizade, quando é verdadeira,
também é, no outro dia eu ouvia isso, inconveniente, ou seja, não tem pudor. Quando olha, posso-te ligar, não é? Um amigo não pergunta, posso-te ligar? Liga e acabou, não é inconveniente. E depois ele se desliga, o outro lado não atende ou não atende, mas saber que tenho alguém a quem posso ligar e com quem falar, com quem partilhar alguma coisa sem ser julgado e por essas coisas todas, acho que é relevante e acho que talvez o valor maior a ser trabalhado com outros coloridos pela Igreja. Mas há aqui uma outra coisa que é, claro que depois cada um vai tendo os seus ritmos de vida e quem se sente isolado ou sozinho, depois às vezes é uma espiral e que não se consegue sair dela, ou também não quer ser inconveniente e portanto não se quer incomodar a outra pessoa e ainda que eu creio, por aquilo que vou e estou a pensar numa ou duas pessoas que gostariam que alguém notasse o estado em que ela está, puxasse por si mesmo para deitar cá para fora, não é? Porque felizmente, eu acho que em parte estou a falar na solidão causada por dificuldades, alguma dificuldade que se está a viver naquele momento. E felizmente eu acho que parte relevante das coisas passa por vocalizar, por verbalizar, não é? Por falar. Porque quando se fala sobre um problema, desincha. A intensidade daquilo que se está a viver desincha. E para isso acontecer, ou é necessário que alguém tenha coragem de falar, e para isso é preciso coragem, como também, noutros casos, um amigo tem que ser também ele inconveniente, às vezes insistente, até que a outra pessoa diga o que precisa de ser dito. Para se libertar. De se libertar, sim. E isto não tem, acho que complementando até o que dizia o Paulo há pouco, não é só uma questão dos idosos, eu acho que vários jovens passam por isso hoje. Eventualmente, até pelas redes sociais, o mundo perfeito que é pintado, a alta fasquia do que devem acontecer, de viver experiências, de ser, pronto, de estar sempre bem, de várias coisas, que depois se percebe que não se consegue. Felizmente ou não, eu vou vendo que está a entrar uma outra mentalidade, até por gente que se dedica a isto, até da produtividade no mundo do trabalho, de um certo ritmo de vida, que vai dizendo que é preciso desacelerar, não é? Um estilo diferente de estar na vida, mais pautado, lá está, pelo silêncio, mais pautado até pela espiritualidade, mais pautado pela valorização dos pequenos momentos e das relações verdadeiras, não é? E nesse sentido, para responder, porque estava também a tentar responder, o que faz alguém sair da solidão para um momento onde não se sente tão só, eventualmente, é só através das amizades verdadeiras. E amigos verdadeiros não temos muitos, podemos ter algumas pessoas com quem conhecemos e vários tipos de amizade, vários graus de amizades, não é? Mas um amigo verdadeiro acho que é aquele que consegue resgatar as pessoas. E tirar o melhor de nós. Sim. Isso mesmo. Exato. Padre Paulo. Eu agradeço por o facto de Padre Tiago ser o primeiro e creio que o essencial já disse. Quando no início me perguntavas o que é que significava a aldeia, inicialmente a primeira coisa que veio lentamente, que acho que até era o mote, o slogan da capital da cultura, que acho que foi Évora ou Beja, que ficou capital da cultura e precisamente o slogan era lentamente. Creio que era isso, era. É isso, mas não sei se agora, desculpa, se era Évora ou Beja. Mas falando concretamente, veio-me à memória duas pessoas que eu conhecia e uma delas um dia, isso comoveu-me, mandou-me depois uma mensagem assim: obrigado por não me ter julgado.
É um problema que nós vamos tendo muito na sociedade. Obrigado. Sim, o julgamento. Eu acho que vivemos numa sociedade mais moralista. As parábolas destes últimos domingos, sobre o trigo e o joio, e depois daquela da rede com os peixes, diz-nos que o tempo de julgamento não nos pertence a nós, não é? Portanto, este é o tempo da misericórdia, da conversão e, portanto, dar tempo ao tempo. Deus é paciente connosco, mas de facto nós metemos etiquetas e nós somos contrários. O cristianismo é contrário a toda a fatalidade. É sempre possível. Na brincadeira costuma dizer que o primeiro santo a ser canonizado era um ladrão. E foi à última da hora, não é? E, portanto, enfim, não, o lugar de São Pedro já está ocupado, portanto, o de porteiro do céu já está ocupado por São Pedro, não nos compete a nós, assim, simplificando. Mas ali foi a hospitalidade e a possibilidade, neste caso concreto, de encontrar um sítio onde foram acolhidas, onde podiam fazer qualquer coisa relevante e que ao mesmo tempo era gratificante, e um espaço que encontraram para novamente, neste caso torna-se uma pessoa que voltaram, quer dizer, foram batizadas, tiveram formação católica, andaram num colégio católico, mas a partir de um momento afastaram-se, percursos diferentes, com a sua história, e perceber, e já agora uma outra coisa que também se aprende nestes casos, não é o facto de até ter família que significa por si só às vezes o não estarmos sós, não é? Podemos estar só no meio de uma multidão, podemos estar só no meio de uma escola, no clube, na associação, seja o que for, ou até mesmo dentro de casa podemos sentir a partir de um momento que não há relação, que não há comunhão de vida, que não há projeto de vida. E, portanto, mas ali foi a hospitalidade e isso que o cristianismo tem, não é? Que é a misericórdia, quando bem vivida, evidentemente, e o acolhimento do outro, e é sempre possível transformar a vida, não é? Portanto, nem a presunção de salvação sem merecimento, nem desesperar da salvação. Portanto, que é possível fazer. E mas acho que aí determinou foi o acolhimento, a hospitalidade, que é isso, não é? Que é o que significa uma igreja aberta, mais do que é importante do ponto de vista real, mas como imagem, como metáfora, não é? Como postura, não é? Receptivos, que é o estilo de Jesus, vai pelo caminho, as pessoas encontram, ele escuta, faz perguntas e em muitos casos dá um novo sentido, um novo rumo à vida. Agora, a vez do Padre Pablo. Olha, eu estava a pensar num jovem que neste momento já é professor, mas quando estava na universidade ele viveu um conjunto de experiências muito difíceis associadas a uns lutos na família e, portanto, foi mesmo uma situação muito grave, de tal forma que ele isolou-se e começou a ter, de facto, e com razão, em certa medida, muito receio de contactar com as outras pessoas, não é? E, portanto, ele estava a fazer psicoterapia e vinha a fazer também direção espiritual e, de facto, foi um processo muito doloroso. E, ao fim de 2 anos, não é? Ele dizia que achava que provavelmente nunca ia conseguir sair daquela situação. A mim partia-me a alma porque era um sujeito um pouco mais de 20 anos, não é? E de facto houve um momento em que eu já não sabia muito bem como ajudá-lo, mesmo na psicoterapia ele estava a enfrentar um momento em que literalmente não via frutos, não é? Não via melhorias e aconteceu uma coisa muito simples, não é? Precisamente no fim de uma Eucaristia domingo, não é? Havia um grupo de jovens que iam sempre tomar um café juntos, não é? A uma pastelaria, e numa dessas ocasiões o que eu lhe sugeria era que viesse connosco, nem que fosse 5 ou 10 minutos, não é? E portanto ele acabou por aceitar um bocado, sempre olhar para o relógio e tal, com vontade de se ir embora, mas lá foi, não? E lá foi aqueles 5 minutos, não é? O café e tal, depois foi-se embora. E no domingo seguinte eu não estava, não me tocou celebrar naquele local, mas o que é certo é que ele foi, não é? E eu honestamente tinha-me esquecido da situação, não é? Portanto, passado 1 mês e pouco, quando nos voltámos a encontrar, portanto ele disse que tinha ido todos os domingos desde então com eles, não é? E o que é certo é que aquilo foi o clique para uma mudança muito profunda, porque a partir daí mesmo as sessões de psicoterapia que ele tinha começaram a dar outro fruto. Portanto ele quebrou
de alguma maneira, a desconfiança em que tinha mergulhado, não é? Por algo tão simples como ir passar 5 minutos com outro grupo de jovens que não o conheciam, que não conheciam as dificuldades pelas quais ele estava a passar, não é? E que simplesmente o acolheram com toda a naturalidade, como a gente acolhe qualquer pessoa que convidamos a tomar um café ou um copo, não é? E isso iniciou de facto uma mudança muito profunda na vida dele, não é? A nível humano, psicológico, espiritual, não é? E de facto o acolhimento, sentir que há pessoas que nos acolhem, que nos conhecem pelo nome, que se preocupam connosco, que partilham, ainda que seja um momento breve, mas bonito connosco, pode transformar mesmo uma vida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, podem mesmo. Passamos este momento um bocadinho, diria desta forma, um bocadinho mais sério. Agora vamos fazer um jogo, os 4, ok? Vamos fazer um jogo os 4. Mas começa por outro, homem. Pronto, agora começamos da última letra do alfabeto. Por acaso ia ter que dizer isto. Durante o jogo, a ordem vai mudando de resposta, ou seja, vai variando. Depois voltamos outra vez à mesma ordem, ok? Para o Tiago. Okay. Pronto, este é o jogo do resulta ou não resulta. Ligando aqui este tema da intenção do Papa. Eu vou dizer coisas que muita gente faz, com muito trabalho, para aproximar as pessoas numa cidade. Vocês dizem-me, se na vossa opinião resulta ou não resulta. E se não resultou, têm que me dizer porquê. Acho muito bem, eu acho muito bem. Desta vez vamos começar ao contrário. Vai ser o Padre Pablo a primeira a dar a resposta. Fazemos Obrigado. A inversão. Mas nós vamos variando aqui consoante as respostas. A primeira coisa que eu vou dizer, café depois da missa. Um cafezinho depois da missa. Resulta ou não resulta? Resulta. Com açúcar, sem açúcar, de qualquer maneira, resulta e muito mesmo. Padre Paulo. Absolutamente café, e aliás tenho uma ideia aqui para os congregados e acho que isso vai transformar a comunidade. Um café resulta antes, depois e mesmo até durante. Desde que estejam na missa, permaneçam na missa e os outros possam ir à missa ou a seguir ou antes tenham ido à missa. Mas Perfeito. Café resulta, sem dúvida alguma. Café e canela. Estou a brincar, mas... Resulta sem dúvida. E que seja bom café. Boa. Então temos aqui consenso relativamente a esta. Depois aqui, esta segunda é... E agora vamos começar pelo Padre Paulo. Disse que ia ser sempre no meio, mas agora vai ser o Padre Paulo. Caladinho sou poeta. Padre no TikTok. Resulta ou não resulta? Claro, obrigado. Eu quero agradecer da comunicação. Claro, evidentemente. Resulta, quer dizer, resulta, mas acho que há condições para isso. Eu acho que a primeira delas, fundamental, eu falo sempre nisso, portanto não vou dizer nada de novo aqui, são as motivações, purificar as motivações. Porquê é que eu faço isto? E portanto, se é de facto ser um canal da graça, ser um meio pelo qual as pessoas podem encontrar com Cristo, ser assim, eu gosto de ver uma imensa piada no Facebook, para que algum tempo no Facebook ouvi-lo, é um senhor que faz uma leitura, agora também uma técnica, ou seja, é um programa e ele depois põe-se a comentar o programa. Neste caso é o First Dates, é uma coisa que acontece em Espanha, e ele me tinha engaixadito, ou seja, me estão agarrados, ou seja, às vezes nós precisamos de um gancho, não é? De meter a chave na ignição para a coisa funcionar. Ok. Depois já há uma coisa que o Aristóteles falava na retórica, nas disposições para ser... que deve ter o orador, não é? Para ser escutado, no fundo, para ser... que as pessoas confiassem naquilo que estava a dizer, que é... Uma delas tem a ver com o estilo, o modo, não é? Como a gente faz as coisas. E depois cada um é como cada qual deve ser tratado consoante. Algumas coisas podem ser mais exageradas, mas de facto... por uma geração mais nova, a mim pode-me criar uma certa impressão. Portanto, tenho dificuldades às vezes em avaliar algumas coisas. E depois noutras percebe-se que está. E a primeira motivação percebe-se que se calhar às vezes está mais uma dimensão pessoal até do que propriamente o like, a audiência. Okay. Não é? Pronto. Isso é uma degeneração da... Agora... Sim, eu não vejo nenhum problema nisso, não é? Desde Perfeito. que as motivações estejam bem. Perfeito. Padre Pablo, resulta ou não resulta? Pergunta para todos ao mesmo tempo.
Resulta e não resulta. Acho que estou completamente de acordo com o Tiago. Resulta sobretudo para uma audiência mais jovem. Você falou. Como é que sabes o que é que eu penso? A gente sabe. Nada, Já estou completamente de acordo com o Padre Tiago. Com certeza. Não, eu disse isso. Eu queria dizer para Paulo. Sim, desculpa. Não, isso eu acho que resulta, mas também depende lá está das motivações e também da audiência. Ou seja, acho que resulta muito mais com as camadas juvenis. Mas depois também é preciso propor alguma coisa mais. Não basta só a banalidade de um contacto, de uma simpatia que depois não leva a lado nenhum. É preciso propor alguma coisa que leve ao Evangelho, que ajuda a crescer, não é? Porque o ideal do padre não é ser o tipo simpático, o gajo porreiro, é ser aquele que leva a Jesus. Porque senão, sendo apenas o tipo simpático, o gajo porreiro pode ser aquele que leva a si mesmo, mas não a Jesus. Portanto, eu acho que a questão está ali. Mas resulta, sobretudo com a malta mais nova, sem dúvida. Padre Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Não, mas especificamente no TikTok tenho dúvidas que resulte. Pelo modo pelo aquilo que é específico do TikTok, do modo que exige, do algoritmo, de ter que ter nos primeiros 2-3 segundos agarrar a pessoa. Isso requer um certo tipo de conteúdo que eventualmente outras plataformas poderão ser mais adequadas àquilo que nós queremos transmitir. Porque nas redes sociais, absolutamente, acho que sim, que resulta e que é necessário. Não vejo isso com bastante naturalidade, a Igreja sempre escolheu várias plataformas de comunicação e estas são uma delas. No TikTok em específico tenho dúvidas, mas também são plataformas. Hoje posso estar a dizer isto e amanhã as plataformas mudam o seu modo de conteúdos, amanhã poderá ser outra coisa completamente diferente. Mas tudo muda tão rápido. Isso, mas neste momento tenho algumas dúvidas. Ok. Aqui já não tivemos um consenso como tivemos na primeira, mas vamos aqui à terceira. O grupo do WhatsApp da paróquia, Padre Pablo, isto resulta ou não resulta? É muito útil. É muito útil, mas depende também para aquilo que funciona, não é? O grupo do WhatsApp é sobretudo meio de comunicação e permite também aproximar e que as pessoas que não frequentam a paróquia continuamente tenham acesso às informações e não só às informações. Também é muito útil, na minha opinião e experiência, de vez em quando, por exemplo, partilhar uma oração. Recordar que hoje é o dia de Santo Fulano de Tal e que nos traz esta mensagem. Às vezes é um equilíbrio um bocado complicado, porque se partilha todos os dias, as pessoas que acabam por sair, porque hoje em dia recebem-se dezenas de mensagens, centenas de mensagens no WhatsApp, não é? Mas eu acho que é muito útil mesmo para partilhar, por exemplo, o boletim com as informações principais, uma pequena reflexão e de vez em quando em certas datas, em certos dias da semana, fazer uma publicação ou uma partilha de algo com mais conteúdo que ajude as pessoas a rezar. Por exemplo, sei lá, no dia de São José, uma oração pelos pais. No dia do Sagrado Coração de Jesus, uma oração pela paz. Portanto, o próprio ano litúrgico nisso é de uma riqueza extraordinária e tem uma pedagogia fantástica que nos pode permitir ajudar as pessoas a crescer, tanto aquelas que vêm como aquelas que não vêm com frequência. E quem diz o WhatsApp, diz o Facebook, diz outras plataformas para a vida paroquial. A mim dá-me tristeza, e tenho usado este exemplo muitas vezes, quando há paróquias que a única coisa que partilham são os postos das agências funerárias. Dá uma tristeza profunda. Digo, esta pessoa só tem gente morta. Não há gente viva nesta paróquia, não há nada para partilhar, é só os defuntos. Com todo o respeito, porque os defuntos são uma parte essencial da comunidade. Mas quando essa é a única notícia da paróquia, morreu fulano, morreu fulana, de facto, então o que é que a paróquia é? Eu acho que sim, funciona muito. Se não está morta, está a caminho. Pois, para lá vamos todos. E eu quero ir à vossa frente. Com o livrinho. Eu na carrinha. Eu com o livro. Padre Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Só é isso, sublinhar o QB das receitas, o quanto bastam, dizer a questão da moderação, não é? Porque algumas pessoas... Uma outra coisa, enfim, que eu faço e não sei como é o WhatsApp eu pelo menos no nosso aqui da comunidade dos congregados está aberto, qualquer um QR Code pode entrar ou por convite, só os administradores é que podem lá colocar informação, porque em algumas coisas, mesmo tenho, já agora é sobre o WhatsApp, mas no Facebook há um grupo dos congregados e não publica, porque eu vejo que está às vezes ali por aprovar, não é? São coisas que não fazem sentido, às vezes aproveitam que não tem nada a ver com o contexto,
bem, daria essa dica, não é? Essa moderação, ter moderação no que se publica, porque depois, como diz o Pablo, é isso, as pessoas têm tanta coisa, e depois pode ser os gatinhos, pode ser a publicidade não sei o quê, pode ser a piada não sei o quê. Vou usar num muito simpático, abandalhar, não é? Não deixar qualquer coisa ter... é preciso moderação, não é? Nos dois sentidos, no que se publica e na quantidade. Se posso voltar atrás, vou dar um exemplo muito engraçado, uma coisa que me aconteceu este ano na visita a Pascal. Alguém teve a ideia extraordinária de dizer porque é que não partilhamos a localização da cruz. E, portanto, o telemóvel ia junto com o compasso, não é? E, portanto, permitia as pessoas irem acompanhando. E era engraçado porque víamos a quantidade de pessoas que estavam naquele momento a acompanhar, não é? Para saber onde é que a cruz estava na paróquia. Não só porque permite logisticamente dirigir-se à casa dos familiares, dos amigos, etc., mas porque dá esta sensação que estamos todos a acompanhar a cruz, não é? E, portanto, é uma utilização fantástica, foi uma felicíssima ideia que alguém teve e que às vezes, lá está, estas ferramentas modernas devem ser aproveitadas em todas as suas potencialidades, acho eu. É uma excelente ideia. Achei uma excelente ideia. Tenho que falar com o meu pároco. Exato, sim, dá mesmo muito jeito. Vale a pena mesmo partilhar. Foi uma coisa extraordinária. E nesse dia, curiosamente, o número de adesões ao canal WhatsApp disparou em 100 e tal. Portanto, houve depois pessoas que se retiraram porque só estavam lá a visitar naquele dia, por exemplo. Via sobretudo por quem estava a acompanhar por causa do evento que havia, do Encontro das Cruzes, não é? Mas de facto acaba por ser algo que serve muito bem, ajuda as pessoas, não é? É útil. Fica aqui a ideia também, fica aqui uma ideia que pode ser adotada aí por todo o país, é uma ideia. Outra coisa que tinha aqui é bater às portas do prédio para falar com as pessoas. Isto resulta ou não resulta? Posso começar? Agora vou oferecer-me como voluntário. Assim, eu deixei assim um bocadinho no ar esta para vocês pensarem também um bocadinho. Penso, e já temos partilhado, eu tenho partilhado com eles, quer dizer, a presença da igreja precisamente nos prédios, nesses quarteirões, ou num bloco, não é? Como assinalar a presença. Há formas, não é? Desde logo colocar algum sinal distintivo de que ali está um cristão, desde a bênção. Não é habitual em Portugal, mas nos países nórdicos, sobretudo. Em Itália, eu não estou certo na altura dos Reis Magos, dos Reis Magos, não é? Essa bênção que se escreve nas portas. Mas é assim... eu acho que o grande desafio é precisamente este passar franquear essa porta, não é? Entrar em relação assim a frio, e a frio seria que eu chego lá e bato à porta, posso ter uma surpresa muito desagradável, não é? E vamos colocar o nome, as testemunhas de Jeová são conhecidas por esse bater a... Agora estou-me a rir, não tem piada nenhuma, isto é sério, não é? Portanto, vamos manter isto sério, não é? Portanto, bater à porta mas se calhar podemos começar, o bater à porta, vamos lá, começar por cumprimentar o vizinho e falar e estabelecer uma relação. Uma outra forma de bater à porta que não necessariamente tem que ser fisicamente de um momento para o outro bater à porta. Mas, por exemplo, há coisas simpáticas que aí está. Nos Estados Unidos, em algumas comunidades, o sentimento de comunidade. Que há um novo vizinho ali na rua. E a pessoa vai oferecer qualquer coisa, vai oferecer um bolo, não sei. E eu lembro-me de visitar agora já aqui em Braga, um casal que é amigo, permanece amigo, casei, assistei ao matrimónio deles, batizei a filha e o filho e a filha, e uma altura havia ali uma brincadeira qualquer e disse assim, são os meus vizinhos da frente, não é? Com quem tinham estabelecido uma relação e começam, ou seja, aos poucos a brincar, ou seja, eu acho que tem que se criar, não é? De alguma forma, encontrar o outro no elevador, começar a falar. Eu acho que bater a porta assim na nossa cultura, pode haver um bom motivo para isso, não é? De cuidado, de atenção ao outro, como digo, oferecer qualquer coisa, porque agora é um novo vizinho, isso pode ser o pretexto para... E se calhar chegar daí até ter ali um grupo de oração no prédio, acho que isso seria absolutamente extraordinário. Mas confesso que tenho muitas dúvidas desta coisa, assim, momento para outro bater à porta. Está aqui não sei, está aqui, olha, sou o vizinho, sou não sei o quê, pode ser, eu disponho aquilo que é necessário, mas enfim, não sei. Tenho Sim, acho que assim.
Culturalmente, para nós portugueses ainda é um salto grande. Curiosamente, quando Braga, como sabemos, tem uma presença neste momento muito forte brasileira, e já vejo neles uma maior naturalidade neste contacto, não é? Às vezes está alguém, como aqui encontramos muitas vezes, está uma senhora à janela e eles passam, metem conversa e tudo. Culturalmente, acho que nós não temos isso. De facto, pode estar associado a outras leituras de entrar naquele que é o meu espaço privado e trazer eventualmente mais reservas do que abertura. Agora também estou de acordo, acho que aqui é de valorizar outros momentos comunitários, desde logo, eventualmente poderemos falar sobre isso. Eu acho que cada um tem que assumir a sua identidade cristã e dizer quase aquela, como o Teobaldo diz, o cristianismo como um estilo, isto é, um modo de ser. E de facto, seja na reunião dos condomínios, seja nos outros momentos, isso tem que ser valorizado no modo como também cumprimenta, relaciona e tenta, naquilo que é possível da dinâmica normal de um prédio, criar essa proximidade. Depois pode haver, isso sim, do lado da paróquia, algumas atividades que, mais do que entrar de casa em casa, que façam com que as pessoas saiam de casa para um espaço comum. E estou aqui numa paróquia de São Vicente, por exemplo, neste momento, no mês de maio, no parque infantil aqui da zona, montaram umas cadeiras e fez-se a oração do terço num espaço público, não é? E avisou-se previamente quem morava nos prédios, quem quisesse juntar-se nessa noite para a oração no terço. Com tudo aquilo todo o risco que isso acarreta de exposição pública, de eventualmente ser ridicularizado ou de ser mal entendido e tudo mais, não é? Mas pronto, é uma experiência bastante salutar. Padre Pablo, alguma coisa a acrescentar? Eu acho que bater à porta depende em que condições é que a gente faz. Uma coisa é como morador do mesmo prédio, outra coisa é como agente pastoral. Eu acho que as duas coisas têm o seu cabimento. Como morador do prédio eu penso que é quase um dever de civismo, sobretudo os vizinhos que estão literalmente ao lado. Não é? A gente se apresentar, o meu nome é fulano tal, eu estou aqui em frente, se fizer falta alguma coisa que eu possa ajudar, etc. Não é? Então isto acho que é uma questão de relacionamento humano básico. Não é? E isso permite às vezes de facto até ajudar as pessoas e sermos ajudados. Portanto, isso é algo que eu penso que é necessário desenvolver em termos até de civismo, ainda antes de falarmos numa dimensão de fé. E é claro que depois, quando, através de um gesto de civismo que é básico, se estabelece uma relação de proximidade, de vizinhança nesse sentido, às vezes também se abre a porta para dizer um dia qualquer, olha, vamos fazer este evento, esta atividade, quer vir, gostava de participar, etc. Não é? E às vezes as pessoas estão à espera precisamente de alguém que as convide para. Portanto, eu acho que isso tem o seu cabimento com discrição, com respeito, mas também com a simplicidade e a naturalidade de cristãos. Enquanto agentes pastorais, eu acho que nós temos de aprender a coragem de ir bater a porta, mas ir bater a porta de forma inteligente. Porque é possível, antes de bater a porta, colocar um postal na caixa de correio, exceto aqueles que dizem publicidade aqui não. Não é? E se calhar até era bom que as paróquias fizessem isso, colocassem um postal nas casas das pessoas, não é? Não a pedir dinheiro, atenção, porque a primeira tentação é isto. Que não seja o primeiro contacto a pedir dinheiro. Não é só para pedir dinheiro, não é? É simplesmente para cumprimentar as pessoas, para dizer os horários da paróquia, quais são os contactos, etc. Não é? Isso é necessário. Isso temos de aprender a fazer por altura da Páscoa, por altura do Natal, convidar para a celebração principal da Páscoa, para a Semana Santa, para a festa de Natal. Isso é importante fazê-lo, não é? E quem diz isso, e essa é uma forma de bater a porta, uma forma muito discreta, porque ficam os contactos e a pessoa, se quiser, pode contactar para trás, ou então fazer como fazem na Itália, que tem uma tradição muito bonita nas cidades, eu vi isso em Roma, que é, colocam um postal a dizer, no dia tal, o pároco vai passar a abençoar as casas, na quaresma. Se desejar, basta abrir a porta nessa hora, etc., ou pode responder a este cartão sugerindo uma outra data e outro horário. E essa é uma forma bonita que funciona mais nas cidades até, não é? Em que as pessoas têm horários muito díspares de vida, não é? Mas alguns deles com muito gosto receberiam o pároco, não é? Ali nas cidades os párocos fazem o cuidado e ainda bem a atenção de não ir sozinhos, de ir com um ou outro membro da paróquia também, não é? E, portanto,
Eu penso que é possível, tem o seu espaço bater à porta, e bater à porta pode-se bater de muitas maneiras. As newsletters, os WhatsApps também batem à porta, não é? Um QR Code com acesso ao canal WhatsApp, tudo isso Temos são outras formas portas. de bater à agora. Isso, são outras portas, não é? Temos outras portas agora. E eu tinha aqui muitas outras coisas que podemos estar aqui a falar, o tempo está a contar também já... É um problema nosso. Nós também nunca conseguimos cumprir. É muito difícil. O podcast é muito difícil. Pronto. E eu queria terminar com isto, porque acho que é mesmo muito, muito importante. Um podcast de padres resulta ou não resulta? Não resulta. Não resulta. Por isso é que persistimos. Não, deixei esta para o último de propósito, mas eu acho que resulta muito bem. E vocês nós fazem fomos bem. Surpreendidos, a verdade é essa. Não sei se Tiago queres falar simplesmente fomos bastante surpreendidos por isso. Nunca... Positivamente, claro. Nunca começou com a ideia intencional de ser um podcast, começou simplesmente para comentar 1, 2, 3 programas para comentar o que estava a acontecer no sínodo e depois começou a chegar-nos feedback muito positivo. Pedro, pode parecer estranho para as pessoas dizer isto, mas acho que o sinal mais evidente de que, para mim, de que resulta, vamos dizer assim, quando os nossos pares, os nossos colegas, tomam a iniciativa de vir ao nosso encontro, dizer que ouviram, a dar os parabéns e a mostrar o seu apreço. Porque, como dentro da classe, para nos entendermos, nem sempre é fácil o elogio do colega. Expressar sentimentos. Isso ainda para mais. E, portanto, claro, porque sendo outras pessoas, já temos sempre gente amiga, gente que nos tem estima e poderia incentivar a tal, não é? Mas entre colegas, sacerdotes, expressar isso, eu creio que já é bastante positivo. No nosso caso, creio que talvez tenha ajudado que as pessoas que entenderam intuitivamente que nós, como dizemos, não temos nenhuma agenda, não estamos aqui a tentar fazer algo propositado, ou a tentar defender isto ou aquilo, mas regressando àquele tema que eu vinha a dizer atrás, que é resultado também da amizade. E essa naturalidade com que falamos, com que vamos partilhando as coisas, parece-me que tudo aquilo que é percepcionado como sendo verdadeiro, não artificial, não fabricado, colhe simpatia. Pronto, para dizer, acho que sim, resulta. E desde já muitos parabéns pelo vosso podcast também. Obrigado, Pedro. E daí, convidar-vos também para o da Praça de Pedro da Rede Mundial da Oração do Papa. Obrigado. Bem, e agora a seguir ao jogo, eu tinha esta pergunta preparada, podia ser para os três, mas vou fazer a pergunta apenas a um e depois podem acrescentar de uma forma ou de outra. Agora vamos olhar isto um bocadinho ao contrário e em primeira pessoa, uma coisa que vocês tentaram com boa vontade e que não funcionou, e o que é que aprenderam com isso? Padre Pablo. Mas a que nível? É uma coisa que eu já tentei que não funcionaram. Não funcionou. É pergunta difícil, eu sei. Há sempre alguma coisa que não funciona. Na realidade vocês tentaram com boa vontade, mas não funcionou. E o que é que aprenderam com isso? Se entretanto quiseram algum tempo para pensar, podemos, o Padre Tiago e o Padre Paulo também lhes surgir alguma ideia. Eu posso partilhar uma coisa muito simples que até está acontecendo na nossa cidade e acho que, e sim, é importante. Não sei, parece-me que está a correr bem, mas também não sei concretamente se está assim a correr bem. Mas penso que sim e espero bem que esteja a correr. E que era uma coisa muito simples, que era, enfim, eu sonho um dia ter aquelas igrejas que nós vemos no cinema, não é? Que estão abertas 24 horas por dia. Na verdade, isso é mais uma realidade do cinema que uma realidade
concreta, não é? Da vida real, não é? Às vezes aparece alguém entrar numa igreja que ela está aberta à 1, 2, 3 da manhã, mas uma coisa que tentamos aqui, e eu acho que ela não funcionou por culpa minha, uma razão muito simples, às vezes é tão simples, é por falta de organização. O que é que aconteceu? Era uma vez por mês termos aqui a adoração 24 horas, não é? E tentei isso, a partir do momento que comecei a ver que às 2, 3, 4, 5, 6, 7 da manhã eram sempre as mesmas pessoas, e achei que isso também estava, ainda que fosse só uma vez por mês, uma sobrecarga para elas. Acho que não funcionou, a razão é muito simples, por falta de organização, que as coisas precisam de ser planeadas, precisam de ser mais trabalhadas. Agora temos na Igreja de São João de Souto aqui em Braga a adoração perpétua, significa que está agora... Podem ir lá a São João de Souto, está exposto o Santíssimo Sacramento, a Jesus a Eucaristia, portanto, e podem estar em oração, em adoração. E durante todo o dia, portanto, 24 horas, é isso que nível, está sempre ali. Há uma grande mobilização, ainda numa grande mobilização, há dificuldade num outro horário, provavelmente pessoas que se repetem, mas, enfim, de momento ocorre-me esta, mas... O que aprendi é, olha, organiza se calhar melhor isto, prepara com meios, e não às vezes... Talvez isto, às vezes somos levados pelo entusiasmo, não é? Por uma ideia e depois, calma, vamos lá calcular isto, não é? Vamos pensar isto melhor. Exatamente. Padre Pablo, Tiago, alguma coisa a acrescentar? Eu entretanto, lembrei-me de uma coisa que era o que há um bocado quase dizia, que é criar uma dinâmica de formação permanente para o laicado, a nível paroquial e a nível arciprestral diocesano. Nós, cristãos católicos, ainda não percebemos a necessidade que temos de encontro com a palavra de Deus. Mas claro, na nossa tradição, aquilo que é cumprido desobriga a ir à missa ao domingo. E eu sonhava que todos os cristãos, para além da desobriga da missa ao domingo, fizessem a desobriga do encontro com a palavra de Deus e do encontro de formação pelo menos uma vez por semana. Há muitas formas de chamar isto, há quem lhe chame léxio, há quem lhe chame serões bíblicos, há quem lhe chame formação teológico-pastoral, não importa. Há tantas formas de o fazer. Mas esse é um sonho, um desejo que eu tenho há muitíssimos anos, de várias formas, em determinados contextos conseguir levá-lo avante, mas que as pessoas compreendam que é uma necessidade contínua de nos confrontarmos com a palavra de Deus e de estudar a nossa fé. Portanto, esta ideia de que a fé também se estuda e se aprende é algo que a nós como católicos nos falta. E como digo, lá está, tenho tentado de várias formas, com iniciativas muito diferentes, mas aquilo que nunca funcionou é que as pessoas assumissem o desejo e a vontade de o fazer mesmo quando eu lá não estou. E portanto, quando a gente não está a puxar e a sustentar, vai logo abaixo. Portanto, essa é uma mágoa e ao mesmo tempo um desejo e um sonho que permanece. Tiago? Sem querer mencionar em concreto, mas estou a pensar em 2 ou 3 coisas, em que projetos maiores que estive envolvido, neste caso até da Arquidiocese, de tentativa de mudanças, de estruturas. Eu acho que não basta às vezes o empenho, uma boa ideia, o entusiasmo, a dedicação, não é? Que há muitos outros condimentos que fazem falta, desde logo a verdade da relação entre nós cristãos, esta coragem também de sermos francos, e acho que isso a verdade faz sempre muita falta, mas também que as grandes mudanças precisam de muito tempo, de programação, de persistência e de avaliação. E se calhar, em alguns casos, eu próprio pessoalmente gostaria que fossem mais rápidos alguns processos, mas percebo hoje que vários demoram muito tempo, mas também devem ser o mais abertos possíveis, ir às bases, escutar as pessoas, envolver verdadeiramente, não é? Não só uma mera consulta, para que as mudanças sejam reais, duradouras e que todos sintam que fazem parte dessa mudança. Perfeito. Agora tinha aqui uma pergunta, tinha aqui esta frase. A vida na cidade é dura por razões muito concretas, as casas neste momento são muito caras, as pessoas vivem longe do trabalho, passam 2 horas por dia no trânsito e chegam a casa completamente estafadas, cansadas, destruídas. E depois nós dizemos que a solução é criar laços e escutar mais.
Muitas vezes isto não é pedir demais a quem, de certa forma, já está no limite? Padre Paulo. Se calhar é descansar também. Aquilo que eu vejo, e para as pessoas que ouço também, quer dizer, de facto a vida moderna e a vida na cidade é muito desgastante, não é? Essa questão entre, depois o Tiago poderá falar mais dos interstícios entre locais, não é? E ele tem explorado e trabalhado mais essa questão. Eu vou colocá-la ou vê-la a partir de uma outra perspectiva, que é, de facto, a vida é exigente, não é fácil, e eu diria duas coisas que costumo dizer. É preciso saber descansar. Eu acho que as pessoas às vezes não sabem descansar, e o que eu saiba descansar passa primeiro por ordenar o dia. Vou colocar esta do sentido espiritual, mas não apanhar o foguetão espiritual, da espiritualidade. Primeiro, eu acho que há duas coisas que nós cristãos podemos usar e que nos vem da tradição, uma até inaciana, que é, primeiro, a oração. Se calhar iniciar o dia com oração. E terminar o dia tomando consciência que é mais do que de como vivemos o dia, onde é que sentimos a presença de Deus, o que é que nos irritou, o que é que nos incomodou, aquilo que efetivamente nós fizemos mal e tivemos, mas por onde é que a nossa vida está a ser encaminhada, por onde estou encaminhada, ou o que é que eu ando até à procura, quer dizer, dar consistência ao dia, substância aos dias, vivê-los com autenticidade, e não como um tempo que está a passar, mas quer dizer, está a ser uma espécie de uma moda do tempo que nos esmaga, que tira tudo de nós, mas que nos mata, não é? Portanto, há uma oferta de vida que gera vida, uma oferta da vida, há uma vida que está a ser vida que está a gerar e que não está a gerar fruto, não é? Portanto, que está sem sentido. E, portanto, esse momento de paragem para a ordenação do dia, para saber aquilo que é verdadeiramente importante, prioritário e o projeto de vida, não é? Acho que não vem e que nos ajuda porque é o que isto é descansar, não é? Eu posso ter uma vida intensa, mas posso, enfim, é preciso sempre moderar, não é? Mas descansar fisicamente, uma noite bem dormida passa, não é? Agora o cansaço psíquico, uma certa assédia espiritual, ou seja, uma certa aridez constante na vida, a desolação, digamos assim, leva-nos a uma reflexão de como nós estamos a viver a nossa vida, não é? Portanto, aquele caminho no trânsito pode ser cansativo, mas posso chegar a casa e ser um momento de paz, ou está aqui devidamente integrado na vida, ou pode ser alguma coisa que de facto está a matar a vida, mas eu acho que às vezes é muito mais do que uma questão física, é uma questão mesmo de sentido e de como é que eu estou a viver os meus dias. Eu ia agora pedir ao Padre Tiago para complementar, mas antes disso, pode complementar na mesma, ou discordar, ou comentar esta situação. Eu complemento. Porque eu também tinha aqui esta questão, era mais direcionada para o Padre Tiago. A doutrina social da Igreja fala destas coisas há mais de 100 anos, do trabalho, do descanso, da casa. Isso chega às pessoas ou fica só nos documentos? Ok, tento trazer as duas coisas. Há uma frase que acho que pode até ser sintomática daquilo que é a vida em que nós estamos todos mais ou menos envolvidos, que diz o seguinte: quando estás a patinar sobre o gelo fino, a tua segurança é patinar, é continuar, porque se tu paras, o gelo quebra-se e afunda-se. E muitas vezes é quase esta dispersão, os ritmos que temos, que nos levam, e depois, porque quando nós paramos, como não é algo intencional, custa, não é? E coloca-nos numa zona que não é confortável, e portanto há aqui uma espécie de ter que continuar a fazer coisas para preencher eventualmente alguns silêncios ou vazios. Dito isto, parece-me bastante relevante, sobretudo na questão dos jovens, e que vou vendo uma certa intencionalidade de uma inversão de marcha em alguns ritmos de vida. Por exemplo, hoje mesmo, felizmente, não sei quando é que vai para o ar, mas que estava aprovado para as crianças até ao 9º ano a proibição do uso do telemóvel. Não é? Absolutamente essencial pelas competências sociais, pela
pela concentração, por tudo isso. E, por exemplo, aquilo que se calhar nos parecia trazer alguma proximidade, como o WhatsApp, as mensagens, todas as redes sociais, há aqui quase um jogo de expectativas que, se tu não responderes no espaço, vamos lá, de meia hora ou uma hora, é porque alguma coisa se passa, não é? Por exemplo, eu sinto que falta muito até o ato de pegar no telefone e falar com alguém, mais do que uma mensagem, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que são próprias do ritmo moderno de vida, que terão que ter alguma inversão ou pelo menos alguma moderação. E eu vejo, parece-me felizmente, que vários jovens já vão fazendo isso, mesmo até o contacto com a natureza e por aí adiante. No caso das famílias, acho que é preciso uma certa inteligência também, porque se a verdade é que à semana há um ritmo acelerado de vida, buscar as crianças depois, e o papel já dos avós e por aí adiante, mas também eu creio que não se aproveita bem o fim de semana, porque o fim de semana muitas vezes é preenchido com outras atividades lúdicas das crianças e dos próprios pais, não é? Portanto, recuperar o sentido do domingo, que não é só ou do sábado, que não é só o da Eucaristia, é o do espaço da família, do descanso, da lentidão da vida e do descanso. Portanto, acho que é preciso ser mais inteligente na gestão do tempo e quase da proteção do tempo pessoal e depois também da família. Portanto, que a doutrina social da Igreja é um caso bicudo, porque a própria da Igreja também nem sempre ajuda. O Papa Ivarinus Salcito diz, antes de mais a doutrina social, é para a própria Igreja. É para a própria Igreja. Diz na magnífica humanidade, não vamos esquecer isso. Porque reparem, nas comunidades, não é? Alguns somos destruídos, entre aspas, vou exagerar, mas destruidores de famílias, porque exageramos pedindo sempre àquela pessoa que tem boa vontade, que é catequista, que é zeladora, que é escoteira, que é não sei o quê, e pergunto, e ao fim de semana onde é que está então? Tem marido, tem filhos, não é só uma questão do trabalho profissional, e tem que haver aqui uma complementaridade e uma meia consciência do nosso lado que somos responsáveis ou corresponsáveis por um pedido equilibrado de compromisso com as comunidades, senão estamos ainda a agravar mais a situação, mas pronto, diria que, claro, cada um é responsável em primeiro lugar pela sua própria vida e as famílias creio que devem gerir de um modo mais inteligente o seu tempo de descanso. Concordo com aquilo que vocês disseram, no máximo, de facto, hoje em dia pensar que os pais metem as crianças na natação, no futebol, na música, na dança, no xadrez, no karatê, no karatô, no karati, e portanto as crianças não têm tempo de ser crianças, nem os pais estarem com elas. Não é? Portanto, é necessário, de facto, começar a andar mais devagar, não é? E pensar, de facto, qual vai ser o proveito, de facto, no futuro, na construção da personalidade, sobretudo em certos ambientes e desportos cuja única lógica é da competição, do lucro e do estrelato. Portanto, o que é que estamos a dar às crianças, não é? Quando às vezes em certos ambientes o que se ouvem são insultos, palavreado muito grosseiro, os ataques a quem não consegue atingir a performance que se pretende. Há certos ambientes em que eu não gostaria de ver um filho. Portanto, é preciso repensar muito essas coisas, não é? Isso por um lado, quando a questão da doutrina social da Igreja, bastaria pensar como é que a Igreja às vezes funciona em Portugal e a forma como trata os seus próprios colaboradores, os seus assalariados. É uma coisa que mete dó. Às vezes quando se fazem recomendações para o mundo da política e da sociedade e olhar aquilo, como é que a casa anda cá por dentro, mete dó. De facto, bem diz o Papa na Magnificat Humanitas, a doutrina social deve começar em casa, nas próprias instituições da Igreja, antes de andar a enviar recados às outras instituições. Acho eu. Isto é português suave dos suspeitos que costuma.
tudo muito português suave. É a identidade. Tramontina, corte rápido, era uma publicidade a umas facas do Brasil. É extraordinário. Mas se quiseres cortar, podes cortar. Pronto, nós agora vamos voltar lá atrás. Aos sítios que falamos inicialmente. Já é a última fase do podcast, estamos a caminhar já para o fim. Vamos voltar a estes 3 sítios. E depois desta conversa, de falarmos do que resulta e do que não resulta, da vossa opinião relativamente a várias coisas, o que é que faziam de diferente nesse local? Para Tiago. Nesse local em específico, não é que pudesse fazer grande coisa daquilo que eu contei, mas quero recuperar aquilo que eu dizia anteriormente, porque me parece relevante no caso concreto. Que é, há pouco o Paulo falava sobre os interstícios. Eu acho que o tempo de delegar na instituição, igreja ou paróquia, delegar a presença cristã, parece-me pouco no ambiente em que nós estamos. E, portanto, cada cristão deve assumir a sua identidade sem medo, sem vergonha, nos sítios onde está. E isso, neste caso concreto, teria o condom, teria a marca, vá lá, da proximidade, da hospitalidade e de uma procura mais intencional de conhecer quem são os vizinhos e testemunhar a partir daí, não é? Não quero, também moro num prédio, não quero estar a particularizar, mas felizmente sim, tenho gente aqui, conheço-os e às vezes até pelo modo como solicitam, às vezes um bilhete para um espetáculo, para isto ou para aquilo, mas que eu entendo, e já me foi dito claramente, quer dizer, estou a precisar de sair, não é? Eu estou a precisar de espairecer. Às vezes há algo subentendido. Sim, e muitas vezes o facto de arranjar, entre aspas, um bilhete é a oportunidade, e tem sido a oportunidade de depois de conversar um pouco sobre o porquê do bilhete. O bilhete é só o meio. Padre Paulo. Eu, como disse, aquele telefonema é uma imagem, não é, para escutar a cidade. Eu acho que nós precisamos de escutar a cidade, olhar atentamente para ela e perceber o que é que ela nos está a dizer, quais são os desejos, não é? Um pouco o Evangelho Imagêncio, não é? Que são as alegrias, as tristezas, as esperanças também e as angústias, não é? Deste tempo e sobretudo das nossas cidades. Portanto, eu colocaria a escuta, a atenção e o exercício da imaginação, não é? Aliado a uma hospitalidade. Escuta é mesmo isso, ouvir as pessoas, não é? Ouvindo as pessoas que vamos percebendo aí e dando espaço para que elas falem sem interromper, não é? Às vezes as pessoas até, do ponto de vista terapêutico, depois deixando-as falar, elas até chegam à resposta, não é preciso dizer nada, não é? É só estar ali a ouvir um ouvido, não é? Sem interromper. A segunda coisa é essa atenção, não é? Mas falava hoje com o Tiago antes disto, quer dizer, ele fala nisso neste livro que é o organizador e que o Padre Paulo também tem lá um artigo, e o Tiago e outros vários teólogos e sociólogos têm deste regresso, a Igreja regressa à cidade, que é nesta mística de olhares, de olhos abertos, não é? Portanto, de uma atenção àquilo que está a acontecer. Da imaginação no duplo sentido, não é? De colocar no lugar do outro e ao mesmo tempo no sentido de sonhar uma outra realidade, não é? Da construção dessa, ou pelo menos do acolhimento dessa cidade que pode ser, que estávamos a falar da cidade de Jerusalém, que ao mesmo tempo é construção e é dom do próprio Deus, de passar, não vamos regressar ao jardim do paraíso, não é? Portanto, há uma construção que é uma colaboração entre a graça de Deus, entre Deus e nós, não é? Portanto, a construção desse mundo novo, novos céus e nova terra. E, portanto, isso precisa de imaginação. A imaginação é inteligência, não é? É sonho junto, é também esperança. E depois essa da hospitalidade, do acolhimento, ou seja, a pastoral da cidade, que é muito mais do que estar numa igreja e as pessoas vêm, é sair, é encontro
E deixe-me dizer uma coisa que já agora tenho refletido nos últimos tempos também, que é ficamos muito confortáveis com o diálogo com a cultura, e eu não estou propriamente... Eu acho que é importante dialogarmos, compreendermos. Os artistas também são estrelas, assim, um pouco no sentido de... Estrelas não, falam-nos do futuro ou do caminho que estamos ou do momento que estamos a viver, né? mais isso. Mas também a fé tem que se fazer cultura, não é? E não vão fazê-la, os artistas não vão fazê-la por nós. Com todo o respeito dos artistas, não é? Mas que a nossa fé se exprima também na realidade, ou pelo menos o contributo que nós podemos dar para o urbanismo, no ponto de vista ecológico, claro, na cultura, na política, isso tudo, mas passa por um contributo nosso e até por nós. Não podemos não sermos um motor da cultura, neste motor da sociedade, mas temos uma coisa, temos uma experiência, temos uma sabedoria, temos 2000 anos de experiência. Já casas reais desapareceram, definiram-se novas formas de organização, políticas, tudo, seja o que for, e acho que a Igreja tem muito ainda a oferecer. E portanto não só estar a dialogar com a cultura, sim, muito bem, interessante, não sei... Alguma coisa, eu acho que ainda temos muito para oferecer, e pode começar pelas nossas cidades. Padre Pablo? Eu se calhar partilhava duas coisas a propósito daquilo que o Pedro há momentos dizia de as pessoas estão tão sobrecarregadas, ainda lhes pedimos mais. Uma coisa que eu sugiro é transformar os tempos mortos em tempos vivos. Ou seja, todos nós, por força das circunstâncias, somos obrigados a perder tempo em certas rotinas diárias, não é? Quem diz isso diz a questão dos transportes, não é? Que o Pedro referiu, não é? Às vezes passam muitas horas no trânsito, dirigir-se de um lado para o outro. E por que não, durante esses momentos, enchê-los de vida com algo que nos ajuda, com música, com um podcast? Mas eu sugiro sempre, muitas vezes, às pessoas o passo a rezar, não é? Tanto que, de facto, pode trazer um oxigênio do espírito a uma manhã que está a começar, não é? No meio do cansaço do trabalho, das preocupações, das deslocações. Eu ali sugiro, lá está, trazer vida, a vida do espírito às horas mortas do nosso dia a dia. E eu acho que isso pode ajudar muito. Em relação à última pergunta do Pedro, nas outras circunstâncias em que eu tive de viver fora das residências paroquiais, por motivos académicos ou pastorais, tentei aprender alguma coisa com aquela experiência que tive, não é? E o esforço de falar e conhecer as pessoas pelo menos pelo nome, tentei o fazer, não é? Sobretudo em contexto académico com outros estudantes universitários. Ocorreu uma coisa muito interessante, seria muito longo agora falarmos aqui sobre isso, mas a questão do apoio durante a pandemia, num contexto universitário em que a maior parte dos estudantes são internacionais, portanto países diferentes, alguns deles não conseguiram regressar aos seus países porque já não havia voos ou havia restrições de deslocação. E portanto essa experiência, esse esforço de conhecer as pessoas, de falar com elas, de chamá-las pelo nome, de bater a porta, estás bem, precisas de alguma coisa, passa por ali a nossa condição humana e a nossa vivência da fé. Não dá para sermos evangelizadores de coisíssima nenhuma quando não sabemos o nome da pessoa à frente que passou diante de nós a chorar e com a qual nos cruzamos no corredor todos os dias, não é? Portanto, nós temos de aprender, como dizia uma das orações do missal há poucos dias, não é? Que vós sois justo e quereis que o justo seja humano, dizia a leitura, na primeira leitura domingo passado, não é? Quereis que o justo aprenda a ser humano, no livro da sabedoria, se não me engano. E é mesmo isto, o cristão tem de ser em primeiro lugar humano, porque foi isso que o próprio Filho de Deus fez. Encarnou, tornou-se humano, não se tornou cristão ou padre. O Filho de Deus tornou-se humano, tornou-se carne. E portanto é isto que o Senhor espera de nós. Nós tornemos humanos em primeiro lugar uns para com os outros, não é? E por aí passa também, e isso também é veículo da graça, não é? A ação de Deus e do Espírito também passa pelo sorriso, às vezes cansado, às vezes esforçado, e pelo olá, e pelo nome que aprendemos, não é? Até pelo nome que aprendemos das pessoas que encontramos às vezes pouco tempo, a secretária quando vamos a um consultório médico,
a pessoa que limpa, que trata das limpezas nos sítios onde trabalhamos, o funcionário do autocarro para o qual entramos todos os dias. A nossa humanidade e a nossa fé passam por ali. Não é preciso estarmos a inventar muitas vezes passos de evangelização. Eles estão ali, bem ao nosso encontro. Bem ao nosso encontro. A melhor forma de terminarmos este podcast, tenho aqui mais algumas coisas a dizer, porque na realidade o Papa Leão XIV pede-nos para rezar pela evangelização na cidade, mas rezar por uma cidade na realidade obriga a olharmos para ela. Foi o que nós estivemos a fazer aqui neste tempo. E se esta hora servir para alguma coisa, que sirva para isto. Amanhã, ao sair de casa, reparar em alguém que já está lá, começar a reparar em alguém que já estava lá todos os dias, começar a ter mais atenção em quem está ao nosso lado, o nosso vizinho. É uma mensagem que também este podcast deixa para quem nos ouviu aos 4, e agradecer também ao Padre Paulo, ao Padre Tiago, ao Padre Pablo por aceitarem este desafio. Podem ouvi-los também no podcast Os Suspeitos de Costume, nas plataformas habituais. E fica o convite, durante este mês de agosto, rezem connosco esta intenção, encontrem-na no site da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. As ligações, os links vão estar na descrição das plataformas digitais onde está este podcast, o podcast da Praça de Pedro. E agora, um momento que já tínhamos preparado, vou pedir a um de vocês que faça a oração destinada ao mês de agosto, pela evangelização na cidade, esta oração do Santo Padre. Ok, então rezemos juntos. Senhor Jesus, bom pastor, tu percorres as nossas ruas e praças, entras nos edifícios altos e nos bairros humildes e acompanhas em silêncio milhões de pessoas que procuram um sentido no meio do ruído e da pressa. Tu conheces, Senhor, o coração da cidade, as suas luzes e sombras, o seu bulício e a sua solidão. Sabemos que as cidades são chamadas a ser lugares de liberdade e oportunidade, mas podem também transformar-se em espaços de anonimato e isolamento. Por isso, hoje pedimos-te um olhar novo, capaz de descobrir na vida urbana um terreno fecundo para anunciar o teu Evangelho. Dá-nos uma fé criativa e profunda, que não fica apenas em palavras, mas se encarna em gestos simples e próximos. Faz de nós igreja em saída, capaz de estender a mão às periferias, de consolar na solidão e de semear fraternidade aí onde reina a indiferença. Senhor, que as nossas comunidades urbanas sejam lares abertos e acolhedores, lugares onde se partilha a esperança, onde ninguém se sinta invisível e onde a alegria do teu Evangelho ilumina a vida escondida de tantos irmãos e irmãs. Faz de nós tuas testemunhas na cidade, missionários corajosos e criativos, que anunciam com a vida o teu amor, capaz de vencer a pressa, o ruído e o anonimato. Amém. E que bela forma de terminarmos este podcast. Sem mais, muito obrigado por estar desse lado. Reze por nós, nós rezamos por si. Até uma próxima.